A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8, onde nós vamos estudar mais um perfil de um adolescente da Bíblia. Hoje nós vamos estudar sobre o perfil do adolescente Josias. E o tema da aula de hoje é Fazendo a Diferença. E eu espero que Deus em Cristo fale com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus, alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, deixa aí teu comentário, #Glória a Deus, e participe conosco nesta ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, tá? Inclusive o nosso site Facilita EBD. Todas as nossas aulas deste trimestre, de todas as classes, estão aqui, ó, no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para acessar, mandar aí para todo mundo que você conhecer. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição número 8 aqui da classe dos pré-adolescentes, onde nós vamos trabalhar sobre o perfil do rei Josias, um adolescente também que aparece na Bíblia. O tema da aula de hoje é Fazendo a Diferença. Para iniciar bem a tua aula, você precisa utilizar as bases bíblicas que a lição já passa para você. Apresenta o texto bíblico que está em 2 Reis, capítulo 23, do versículo 1 ao 14, aí com os teus alunos. Apresenta também o destaque da lição, que está em 2 Reis, do capítulo 23, versículo 25, tá? E eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical para a glória de Deus. Eu estava lendo um artigo publicado pelo Daniel Conejeiro no seu site Louvor e Adoração. Vale a pena você dar uma olhadinha no blog dele. Ele destaca para a gente que o rei Josias foi um rei que iniciou seu reinado com 8 anos e reinou sobre Judá durante o período de 31 anos para a glória de Deus. A história do rei Josias é registrada na Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 22 e 23. Depois você pode até ler esse texto com os teus alunos, incentivar os teus alunos a ler a história desse rei, porque são apenas 2 capítulos. Também aparece a história dele lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 34 e 35. Esse rei é citado na Bíblia como o rei que temeu ao Senhor. Também iniciou seu ministério ainda pré-adolescente, com 8 anos. O seu nome, Josias, significa Yahvé sustenta, ou Jeová sustenta. Guarda isso para você entender que quem sustentava ele era o Senhor. Quando você olha para a história bíblica de Josias, você descobre que as reformas espirituais e religiosas aconteceram no período do seu ministério, do seu reinado, quando ele atuou como rei em Judá. Josias, conforme a Bíblia, ele era filho de Amon e neto também de Manassés. Outro detalhe que nós descobrimos sobre ele dentro da palavra de Deus, que tanto seu pai como seu avô foram reis em Judá, porém o período em que eles reinaram foi um período de apostasia espiritual. Agiram conforme a maldade do seu coração, se desviando do Senhor. Mas Josias agiu conforme a obediência à palavra de Deus, agiu conforme o querer de Deus, por isso ele se destaca. Ele não é influenciado pela maldade que ele teve como exemplo em casa, mas ele procurou servir a Deus de todo o coração. E a aula de hoje procura analisar o perfil desse adolescente, que serviu a Deus de todo o coração, e quem sabe você e teu aluno também podem servir a Deus de todo o coração. Se eu estou te ajudando até aqui, deixa aí teu comentário e vamos agora para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: a instabilidade política de Judá. Quando nós analisamos esse perfil desse adolescente, o Josias, nós entendemos então a importância de um avivamento em Judá. Mas para compreender esse avivamento espiritual em Judá, nós precisamos compreender o processo histórico que levou a isso. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel, unificado, foi Saul. Depois veio Davi e depois Salomão.
Com seu filho Roboão, o reino ainda estava unificado. Mas a partir de Roboão, o reino se dividiu e houve então uma instabilidade no reino. Esse reino se divide nas 10 tribos do norte e nas 2 tribos agora do sul. Essas 2 tribos do sul pertencem aqui, Judá e Benjamim. As 10 tribos do norte têm agora como capital Samaria. E é por isso que você vai compreender que os reis do norte são aqueles que moram e habitam em Samaria. E todos os 19 reis que passaram pelo reinado do norte são reis maus, que não caminharam com o Senhor, deixaram de servir a Deus, andaram pelos seus próprios caminhos, ao ponto de serem levados para o cativeiro assírio no ano de 722 a.C. E de lá nunca mais voltaram. Esse reino do norte ficou conhecido como Israel, também apelidado na Bíblia como Efraim. Já o reino do sul, que é onde Josias está, ele teve como reis 20 reis. Esses reis, alguns serviram ao Senhor e outros não. Os que não serviram ao Senhor agiram pelo caminho mau. Mas todos aqueles que voltaram a servir a Deus e colocaram seu coração na direção de Deus eram conhecidos como filhos de Davi, reis conforme o coração de Davi. Então guarda isso. Quando nós olhamos agora para o reino do sul, aonde Josias está, nós também precisamos compreender que a instabilidade real do reino do sul estava terrível. O povo estava vivendo uma apostasia. Acabei de dizer para vocês que tanto o pai como o avô de Josias não serviram ao Senhor. Edificaram ídolos, edificaram altares, desonraram a Deus. E o líder maior, que é o rei aqui, não servindo a Deus, dá o exemplo então para todo Judá também não servir a Deus. Nesse processo histórico, Deus levanta então os profetas para anunciar as verdades de Deus, anunciar a palavra de Deus, anunciar que o povo precisava voltar para Deus. E é aqui que aparece um garotinho de 8 anos de idade, o Josias, que serve a Deus de todo o coração, caminha pautado na palavra de Deus. E é por isso que quando nós lemos 2 Reis, capítulo 22, versículo 2, nós entendemos agora essa ligação que a lição dá para a gente, que Joás é conhecido como alguém que era como Davi, que andou conforme o coração de Deus, a vontade de Deus. Aqui tem um princípio. Nós vamos falar para os nossos alunos em sala de aula a importância de andar servindo a Deus, colocando o nosso coração na presença de Deus, não deixando ser influenciados por exemplos maus. Ele tinha 2, o avô e o pai, mas ele procurou servir a Deus de todo o seu coração. Olhar para Josias também entender que o seu reinado foi marcado por diversos avivamentos. Ele era filho de Amon e neto de Manassés. Homens maus, homens que não serviram a Deus, mas não deixou o seu coração ser guiado pela maldade, mas deixou o seu coração ser guiado pelo Espírito de Deus. Quem sabe você pode ter um adolescente que cultua com você na escola bíblica que os seus pais não são crentes, que os seus pais não servem a Deus, que andam ainda pelo caminho do pecado. Mas o adolescente que serve a Deus, que está aí com você, ele deve ter esse perfil de um coração adorador. E como um testemunho, ele, em sua vida, dando esse testemunho, pode influenciar também os seus pais para a glória de Deus. Não se deixando ser influenciado pela maldade, mas caminhando como um testemunho vivo para exaltar o Senhor. São inúmeros adolescentes espalhados no Brasil que são instrumentos de Deus, mesmo tendo em casa pessoas que não dão exemplo, que não servem a Deus, que estão andando pelos seus caminhos, mas eles decidem em seu coração colocar a sua adoração a Deus. Se você tem alguém assim, ou se você é assim também, comenta aí. Eu gostaria de te conhecer para a glória de Deus com seu testemunho servindo a Jesus. Muitos se tornam instrumento ao ponto de ganhar sua família para a glória de Deus. E eu louvo a Deus por isso e honro ao Senhor, porque isso é algo que Deus nos dá. Vamos avançar agora para o segundo ponto que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD.
Um rei jovem, temente a Deus. O reinado de Josias é marcado por esse processo de avivamento. Ele iniciou o processo do seu reinado aos 8 anos. Diferente do seu pai e avô, o Josias autorizou em Judá a volta das reformas do culto, a volta da adoração a Deus, que foi desprezada pelos exemplos que ele tinha em casa. Em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3, aos 16 anos de idade, adolescente, ele passou a buscar de todo o coração o Deus dos seus antepassados, o Deus de Davi. Esse Deus de Davi é o Deus que nós servimos, e o Josias dá esse exemplo. Ele serve a Deus de todo o seu coração. Quando ele completou 20 anos, a Bíblia faz questão de dizer que ele deu início às reformas em Jerusalém. Ele se preocupava com a adoração, se preocupava com o cuidado do templo, se preocupava em honrar ao Senhor, dando o exemplo em tudo. E é interessante que o profeta Jeremias foi influenciado por esse avivamento. Iniciou seu ministério nesse processo de avivamento de Josias, sendo cheio por Deus. Esse avivamento também influencia o Daniel lá na frente. Para você ter ideia, Daniel, quando vai para a Babilônia, anos mais tarde, ele vai porque ele experimentou desse avivamento, ele ouviu falar desse avivamento provocado aqui por Josias. E essas reformas políticas voltadas para a adoração de Josias trouxe para Jerusalém um crescimento, um período de renovo espiritual, ao ponto de influenciar profetas. Deus quer levantar uma geração de adolescentes cheios do Espírito Santo de Deus, que tem o coração voltado para Deus. Nesse período em que nós estamos vivendo, nós estamos precisando de adolescentes envolvidos para a glória de Deus, como Josias, que coloca o seu coração no altar de Deus, que tem essa visão de apresentar a sua adoração a Deus, de promover reformas para louvar o Senhor. Ele também reforma o altar. Só para você ter ideia, ele reforma a adoração, o culto que tinha sido esquecido. Ele resgata princípios, valores. Nós também precisamos de adolescentes, uma juventude assembleana cheia do Espírito Santo. Pentecostal, que levanta a bandeira do pentecostalismo para o Brasil e fora do Brasil também, que faz questão de dizer os princípios que nós acreditamos, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e ele em breve virá. Nós precisamos de uma juventude assembleana cheia do poder de Deus, uma juventude cheia dessa visão pentecostal que entende que o mesmo Jesus que operou no passado opera também. O Josias, ele entendeu que o Deus que operou com Davi era o Deus dele também. Você também precisa compreender isso. E aí, você concorda comigo que nós precisamos de um processo de avivamento no nosso dia a dia, na nossa geração? Você também concorda comigo que nós precisamos tomar a atitude de voltar o nosso coração para a presença de Deus para que o avivamento aconteça, como o Josias fez? Converse sobre isso com os teus alunos e comente aí. Vamos avançar agora para o terceiro ponto da aula de hoje. Se eu estou ajudando você, se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envie esse vídeo para ele ou para ela, em nome de Jesus, ou publica aí na tua rede social. O terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Purificando o altar, o avivamento. Quais foram as reformas que Josias estabeleceu no período do seu reinado, que durou aí 31 anos em Jerusalém? As reformas de Josias tiveram as suas raízes especialmente quando ele abandonou a idolatria dos seus pais. E essa idolatria, esse culto ao politeísmo, foi retirado de Jerusalém. E em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 3, nós encontramos o relato sobre essas reformas políticas e espirituais também. Ele também estabeleceu a leitura da lei pelo sumo sacerdote Ilquias no templo, orientando a buscar a presença de Deus e pedindo esse avivamento, orando por esse avivamento. Ele encontrou esse livro da lei no templo e ele pede a leitura da palavra no seu período de reinado. Observe, o avivamento vem quando nós dedicamos o nosso coração a Deus,
quando nós encontramos o livro da lei, que é a palavra, e lemos essa palavra e oramos a Deus pedindo esse avivamento. O Josias está fazendo isso aqui na Bíblia. Nós entendemos, à luz da Bíblia, que nesse processo de reinado, de avivamento, também Deus usou uma profetisa chamada Uda, que entregou a mensagem para Josias, que o juízo de Deus seria estabelecido nos seus dias. Porém, porque Josias estava colocando seu coração diante da vontade de Deus, por causa dos pecados do seu pai, aquele juízo que seria estabelecido nos dias de Josias passaram então adiante, depois do reinado de Josias, porque Josias encontrou a graça e a misericórdia sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Isso também é interessante, que depois do reinado de Josias, então acontece todo o processo do cativeiro babilônico, que é assunto até para outra aula, onde Deus usa Jeremias, Ezequiel, Daniel, aparece uma galera aí sendo usada pelo Senhor. O Josias, ele concentrou seu coração em retornar para a aliança, em voltar a servir a Deus com todas as suas forças. Você também, querendo um avivamento, precisa voltar o teu coração para a aliança. Que aliança é essa que nós temos hoje com Cristo? É a aliança do Calvário, a aliança que Cristo estabeleceu a nossa salvação nele lá na cruz. Então, quando nós voltamos o nosso coração para o Calvário, entendemos agora que a nossa aliança está estabelecida em Jesus. E esse avivamento então acontece. Se Deus está falando com você, se eu estou te ajudando, comenta aí. Vamos agora para o último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Josias foi poupado do mal. Nós entendemos, à luz da Bíblia, que o juízo de Deus estava estabelecido para os dias de Josias, por causa da maldade e dos pecados do seu avô e de seu pai. Porém, quando Josias coloca o seu coração na presença de Deus, esse juízo agora é estabelecido para depois do seu reinado. Após a morte de Josias, no ano 609 a.C., começa então todo o processo de juízo através do cativeiro babilônico sobre Jerusalém. Por causa da desobediência do povo, Josias era um instrumento de Deus. Ele buscou a Deus, mas aqueles que não queriam servir a Deus continuavam propagando as mentiras e a maldade. E isso desagradou o Senhor. Esse juízo é estabelecido agora em forma de cativeiro babilônico. Esse cativeiro é um cativeiro terrível. Após a morte de Josias, a Babilônia então cerca Jerusalém por 2 anos, leva em cativeiro diversas pessoas. A primeira leva acontece no ano de 602 a.C., onde Daniel e seus amigos são levados, os príncipes de Jerusalém são levados para a Babilônia. Chegando na Babilônia, nós entendemos lá no livro de Daniel, que Daniel, capítulo 1, versículo 8, decide no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, porque ele foi influenciado pelo avivamento do rei Josias. É importante guardarmos isso aqui. Quando nós somos marcados por um avivamento, esse avivamento nos marca. O Jeremias agora fica em Jerusalém e anuncia a importância desse avivamento. Quando ele escreve Lamentações, ele mesmo diz, renova os nossos dias como antes, se referindo aos dias de avivamento, de voltar o coração, como o Josias estava propagando aqui. E o Jeremias anuncia toda a tragédia que ali ia acontecer. Deus poupou Josias. Você também percebe que o Ezequiel é levado na segunda leva, e nessa segunda leva, Ezequiel é usado por Deus lá na Babilônia, junto ao rio Quebar, porque ele também foi influenciado por esse avivamento. Quando voltamos o nosso coração para Deus, o nosso coração é avivado e esse avivamento alcança pessoas. E é aqui que você precisa falar sobre isso com os teus alunos. Como nós precisamos voltar o nosso coração para Deus e sermos avivados em Jesus para sermos um instrumento para a glória do seu nome. Gente boa, espero ter ajudado você na aula de hoje. Que essa aula seja um instrumento para você, tá? Utilizar na Escola Bíblica Dominical, espero ter te ajudado. Pega aí vários recursos que a gente citou para você aqui e deixa Deus te usar. Como estou fazendo todas as aulas, por favor, compartilhe essa aula na tua rede social, manda para alguém que precisa ouvir, tira uma foto aí, marca a gente no Instagram, segue a gente lá, vou te agradecer se você fizer isso.
É claro também, como estou fazendo em todas as ministrações, quero trazer uma dica de leitura para você aprofundar ainda mais sobre os personagens da Bíblia que são adolescentes para a glória de Deus. Como dica de leitura da aula de hoje, eu quero apresentar para vocês quem é quem na Bíblia Sagrada do Paul Gardner. Esse material pode te ajudar muito se você gosta de estudar sobre personagens bíblicos. Olha, gente, que Deus te abençoe. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição, que é a aula de número 9, onde nós vamos tratar sobre o tema Decidir ser fiel a Deus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.